microfone. This call is now being recorded. Deixa eu desligar. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos orar, né? Porque Deus abençoe nós. Deus, o irmão Lucas aí, que vai direcionar as palavras, assim como Jesus ensinou ele, a nós todos, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Pai, pela permissão de mais esse momento, né, com o Senhor, que o Senhor tenha sempre o Senhor no comando para dar as direções para nós, para sempre estar mostrando para o irmão Lucas, assim como nos deu o dom de mestre, né, de pastor, que ele seja o nosso pastor na live aí, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê todas as direções para ele, Pai, assim mostrando para nós também aquilo que Jesus ensinou para ele, para nos direcionar e ensinar também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos começar então. Nós tínhamos parado no evento 12, né? Aliás, íamos começar o evento 12. O Michael Wood, ele dividiu tudo por eventos, né? Aí nós fizemos já 11 eventos, e agora vamos para o casamento, né, de José com o filho de Eli, né, e Maria, filha de José. Então, tanto o marido quanto o pai se chamavam José. O casamento, ele foi legalmente finalizado, mas não foi consumado até depois do nascimento de Jesus, né, porque é considerado casamento consumado quando há união dos corpos, né. Então, nós estamos na primavera do ano 3.998 depois de Cristo, que corresponde ao ano 3, antes da nossa era aqui da contagem. Então, nós vamos aí ler Mateus de 1, 18 a 25a, né? E foi o seguinte: o nascimento de Yeshua foi assim: enquanto Miriam, sua mãe, estava noiva de Yosef, ben Eli, antes deles se casarem, descobriu-se que ela havia concebido do Ruach Kodesh. Yosef, seu marido, visto que era justo e não queria difamá-la, quis deixá-la secretamente. E pensando ele sobre isso, eis que um anjo de Jeová apareceu a ele em sonho e disse-lhe: Yosef, filho de Davi, não tenha medo de receber sua esposa Miriam, porque o que é gerado nela é de Ruach Kodesh. E ela dará à luz um filho, e você deve chamar seu nome de Yeshua, porque Yoshia, ele salvará. Na tradução portuguesa, ele salvará. Então, aqui, no hebraico, está o verbo conjugado no futuro, Yoshia, tá? Seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que fosse cumprido o que foi dito por Jeová por meio do profeta, lá também na tradução em português não está o nome do profeta, mas a gente sabe que foi Isaías, Yeshayahu, né? Yeshayahu. Quando diz, eis que uma virgem, Alma, donzela, conceberá da luz um filho, e será chamado por um nome que se declara, por um nome que declara que Deus é conosco, Emanuel. Só um comentário aqui, existe duas palavras para virgem no hebraico, é Alma e Betulá, tá certo? A Alma, ela tem uma conotação um pouco diferente da Betulá, né? Eu não me lembro agora exatamente a diferença, mas essa palavra Alma, ela foi usada para a profecia do filho de Isaías, que a Alma era a mulher de Isaías. Ela não era ainda, ela estava casada com Isaías, mas eles ainda não tinham tido uma consumação conjugal. Então houve uma profecia de que teria um filho e daria o nome de Emanuel. Então, essa profecia se cumpriu na vida de Isaías e se cumpriu na vida de Jesus, tá? Que foi, cada filho que Isaías teve foi uma profecia. Ele teve, eu acho que 4 filhos, se eu não me engano, tá? Então, vamos lá. E quando Yosef despertou do sono, ele fez como o anjo de Jeová havia ordenado. Ele recebeu Miriam como sua esposa, mas ele não a conheceu intimamente até que ela deu à luz seu filho primogênito, que é Jesus, né?
Então aqui tem alguns comentários, né, como essa palavra Yoshia, né, que Jeová salvará, Yeshua e Yoshia, tá? Em hebraico, é um típico jogo de palavras, né, que aparece em todo o antigo Mateus hebraico, tá? Nós já falamos que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico. E aqui é mais uma evidência que vai aparecer, que atesta que sua origem é hebraica. O jogo de palavras em hebraico aparece apenas no original, nem no texto grego, nem no aramaico, nos dá uma razão pela qual seu nome seria Jesus, esclarecendo o fato de que não era uma língua aramaica ou grega, que Gabriel falou ou que Mateus escreveu. Então, o que acontece? Se você for olhar no grego, né, e no aramaico, essa fala de Gabriel, ela não poderia ser assim, se fosse uma língua original, entendeu? Então, Gabriel falou em hebraico, e foi registrado em hebraico, no Mateus hebraico, tá? Por isso que tem esse jogo de palavras, Yeshua e Yoshia, né? O Yehová salva, Yehová e Yoshia, tá? Que Yoshia quer dizer salvará, que é o mesmo nome de Josias, né? E Yesaiah, que é traduzido na tradução que nós usamos aqui, Almeida, Revista Corrigida de 1911, é traduzido como Isaías, né, na nossa língua portuguesa. Mas lá no texto não aparece o nome do profeta, ele só diz que foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, pronto. Ele não diz mais nada, tá? Essa profecia foi originalmente cumprida quando a mulher donzela de Isaías concebeu e deu à luz o filho, né, que eu acabei de falar. No cumprimento subsequente registrado no Evangelho de Mateus, a Almar foi, com efeito, uma virgem, ou donzela que não tinha conhecido o homem intimamente. Uma concepção e nascimento dessa magnitude miraculosa foi pronunciado na concepção de Isaac por Sara, e a declaração do anjo a Miriam de que nada é impossível para Jeová. Foi dito pelo anjo lá, na ocasião de Sara, e Miriam, né, conhecia essa palavra, e ela falou, ela mencionou a mesma palavra que o anjo falou para Sara, né, que nada é impossível. 300 anos depois que a profecia de Isaías foi cumprida, e 300 antes de Mateus escrever seu testemunho, a Septuaginta traduziu Almar de Isaías 7,14, que é onde está essa profecia, como Pártenos, casta virgem. Pártenos, né, é uma palavra grega que é usada para virgem, tá? É a mesma palavra que os tradutores gregos tardios usaram para traduzir Almar de Mateus hebraico. Então, foi usada essa palavra Pártenos, tá? No grego. O decreto de Augusto César. Então, vamos para o evento 13. Estamos aqui entre o ano 3 e o ano 2 da Era Comum. Então, nós vamos agora para Lucas 1:3. Aconteceu naqueles dias que um édito foi promulgado da parte de Augusto César, que todos os súditos do império fossem registrados. Esse primeiro registro foi feito quando Quirino era governador da Síria. Para cumprir essa obrigação, todos foram se cadastrar em sua cidade. Sua cidade natal, né? Vamos ver aqui um comentário. Isso aconteceu no 25º ano do reinado de César Augusto. Por mandato de Roma, todos os súditos do império foram obrigados a registrar seu apoio, nomeando o divino imperador Otávio Augusto, o pai do Império Romano. Então aí, esse édito aí tinha um papel político, né, de homenagem e fazer esse censo também, tá? Que foi aprovado pelo Senado Romano em 5 de fevereiro do ano 2. O mais importante é que o mandamento de Deus, todos os israelitas do sexo masculino deviam subir a Jerusalém para as festas de Orvá 3 vezes ao ano. E Yosef se registra em Belém, território romano, por sua conveniência, quando leva sua esposa grávida, Miriam, para a festa de Sucot, tabernáculos, né? Já que as duas cidades ficam apenas 8 quilômetros uma da outra. Então, amanhã começa a festa de Sucot, tá? Durante 7 dias. Vocês podem lembrar aí, ok? Que mais ou menos nós estamos aí na mesma época que a Miriam foi levada por José para registrar-se, né? Fazer parte desse censo, aí nisso ela concebeu, tá?
Quirino serve por 2 mandatos como oficial administrativo, governador na Síria. A primeira vez foi monitorar esse registro nacional. Então, ele trabalhou também nesse monitoramento, né, desse censo aí que foi promulgado por Augusto César, né, para que todo mundo fosse para a sua cidade se registrar. Então, aqui tem uma estátua, né, onde, que foi esculpida exatamente nessa época, para nomeá-lo o pai da pátria, né? Pátria, né? Uma observação astronômica, né? Então, nessa mesma época, estava tendo uma conjunção, e aí essa conjunção começa a fazer parte da história. E Deus vai usar sete confirmações celestes para trazer aqueles magos lá do Oriente, tá? Então, vocês vão ver isso. Então, Tzedek, que é Júpiter, em hebraico, representa o justo. Ele entra em conjunção com Nogá, que é Vênus, quer dizer, o resplandecente, enquanto segue em direção a Melech, que é a estrela Regulus, tá? Primeira das 7 conjunções de sua estrela, os astrônomos caldeus observam sua estrela no leste e se preparam para viajar para o oeste. Então, a primeira conjunção já desperta lá esses caldeus, né, esses astrônomos, né? Na verdade, era para ser traduzido aqui como magos, mas como tem sempre uma conotação de magia e tudo, foi usada a palavra astrônomo, né, porque eles estudavam os astros e se guiavam pelos astros, tá? Então, no 19º dia do 5º mês do ano 3.998, que foi uma quinta-feira, 1º de agosto do ano 3, antes da nossa era, né, começou a acontecer isso aí. Observação astronômica, segunda conjunção, tá? Então, nós temos os grandes sinal nos céus, que vai bater com o Apocalipse 12 também, tá? Os astrônomos observam a sua estrela de Tzedek, que é Júpiter, né? Que para os judeus é o justo, enquanto ele forma a conjunção de Melech, entre os pés da constelação de Ariê. Tá? Ariê é a constelação de Leão. Então, o justo, que é o planeta Júpiter, entra na constelação de Leão, nessa época aí, tá? Aí começa o dia das trombetas, dia 1º, dia do 7º mês, do ano 3.998, era uma quinta-feira, 12 de setembro, do ano 3 antes da Era Comum. Então, agora ele vai citar o Apocalipse 12 para a gente fazer esse paralelo, tá? Com esse grande sinal no céu, a Virgem com dores de parto, com ânsias de luz, tá? Então, aí, veja só, a profecia ela estava se cumprindo já naquela época, que Maria estava com dores de parto, e vai se cumprir agora, tá? E o varão vai nascer em nós, que é a igreja, que é, no caso, a noiva, né? Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol com a lua nova debaixo dos seus pés. E sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estando grávida, ela clamava com dores de parto na angústia de dar à luz. Tá? Isso está escrito em Apocalipse 12:1. A minha irmã entrou. Yosef e Miriam sobem a Jerusalém para a festa do Sukkot. Tá? Então, veja só, a festa do Sukkot acontece depois das festas das trombetas, né? Aqui, há 5 dias atrás, nós estávamos na festa do Yom Kippur e mais um pouco para trás estávamos na festa das trombetas. Amanhã começa a festa de Sukkot. Então, o que acontece? Nós estamos aqui exatamente nessa mesma data, tá? Eles também foram registrados para o censo romano na cidade velhinha de Beit Lehem, que é Belém, né? Sendo ambos Netzarim, da casa de Davi, Yosef e Miriam estavam, sem dúvida, familiarizados com a profecia de Miqueias, de que o Messias nasceria em sua cidade ancestral de Beit Lehem, tá? Então, vamos lá. Lucas 2, 4, 6. Yosef subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, que é chamada Beit Lehem, porque ele era da casa e família de Davi, para ser registrado com a sua esposa, Miriam, casada com ele, que estava grávida. Então, de Beit Lehem até Jerusalém são 8 quilômetros, tá? Então, como ele sabia da profecia, então ele, para não ir até Jerusalém, né, ele foi para Betlehem, tá? E aconteceu que quando eles estavam ali, se completaram os dias dela dar à luz.
Aí agora nós vamos para, deixa eu ver aqui, continua Lucas, eu acho. Evento 16. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Yeshua nasceu em uma sucá no Shabat solene da festa de Sukkot. Sucá é uma cabana, né, que é aquele presépio, né, que o pessoal chama, né, que em grego, acho que em latim chama percebe, aí o pessoal chama de presépio, tá? É por causa da festa das cabanas que havia essa sucá, tá? Então, no Apocalipse 12, 1, logo após o pôr do sol, no dia 12 de setembro do ano 3, enquanto o céu estava vestido com os últimos raios do sol poente, o primeiro crescente da lua nova, com 4% de iluminação, 7 graus acima do horizonte, lá em Jerusalém, apareceu sobre os pés da constelação da mulher, Betulá, tá, em hebraico, que significa virgem, tá? Então, a constelação aqui é chamada Betulá, enquanto Maria foi chamada de Alma, tá? Que é o Virgo, no latim. Naquela época, na constelação de Ariê, que é a constelação de Leão, acima da sua cabeça, o planeta Tsetec, que é o planeta Júpiter, entrou em conjunção com a estrela Meller, né, que é a estrela Regulus, que se encontra astronomicamente posicionada entre os pés do Leão. O avistamento da lua nova naquela tarde anunciou o Yom Teruah, né, festa das trombetas. A exibição astronômica na constelação acima da cabeça da mulher anunciou o nascimento vindouro do rei justo, o leão da tribo de Judá. O grande sinal nos céus ocorreu enquanto Miriam, a própria Miriam, estava a ponto de dar à luz. Somente 15 dias depois, no início da festa dos tabernáculos, ela trouxe ao mundo um homem, criança, que irá reger todas as nações com cetro de ferro. No primeiro dia, o Shabat solene da festa de Sukkot, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, veja só, esse sinal, ele aconteceu nesse dia, tá? E só vai acontecer novamente, aliás, aconteceu novamente em 2017. Não, foi 2017? 714 foi, 2017, que houve novamente esse sinal da Virgem, tá? Então, já faz 2.000 anos, né? Vamos lá. Então, no dia da festa de Sukkot, no 15º dia do 7º mês, né, que é o mês de setembro, do ano 3.998. Então, veja, o 7º mês, no calendário hebraico, é chamado para nós de mês de setembro. Então, foi numa quinta-feira, 26 de setembro de 3, antes da Era Comum. Então, João 1,14 e Lucas 2, 7 a 20. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Lucas 2, 7. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma sucá, porque não havia lugar para eles na pousada. Havia pastores na mesma região que velavam e faziam vigílias noturnas sobre o seu rebanho. Então, jamais Jesus teria nascido em dezembro, tá? Porque essa era uma época que não tinha pastores apacentando nessa época de dezembro, por causa do frio, tá? Eis que o anjo de Jeová apareceu a eles, e a glória de Jeová brilhou ao redor deles, e eles tiveram grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, pois eis que vos trago a vocês notícias de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi nasceu para vocês o Salvador, que é o Messias. Isto servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão a criança enrolada em panos, deitada em uma sucá. E de repente apareceu com um anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando o Todo-Poderoso e dizendo: glória a Jeová nas alturas, e na terra Shalom, boa vontade para com os homens. Tá? Então, vou fazer alguns comentários e volto aqui no texto, né? O filho do rei, o potencial herdeiro do trono, era salgado e envolto em panos, como parte da dedicação inicial da criança e em reconhecimento da responsabilidade dos pais de criá-la de acordo com o caminho reto, conforme está escrito no livro de Ezequiel 16:4. Logo após o nascimento, a criança foi lavada em água salgada e envolvida em um pano com todos os membros estendidos, né? Aquele bonequinho que eles fazem para endurecer a criança, a coluna ficar reta, tá? Faz tipo um charutinho com a criança. Os pais oravam pelo filho em uma curta cerimônia de dedicação e apreço, prometendo criar o filho de maneira justa e correta.
Os panos eram feitos de vestes sacerdotais, que estavam fora do serviço. Este pano era usado tanto para as mechas da menorá do templo, como para embrulhar filhos dos reis. Quase não há dúvida de que Elisheva, a esposa do Cohen, do sacerdote Zacariá, teria desejado a oportunidade de fornecer os panos para esse momento especial. Então, o que aconteceu? Quando ela visitou Isabel, e como tinha esses panos das vestes sacerdotais, que eram panos de vestes já usadas, que eles não usavam mais, certamente a Isabel, a Elisheva, né, a Elizabeth, a mãe de João Batista, deu para ela os panos, tá? E é interessante que, sendo os panos de sacerdote, né, também tem um significado profético, tá? Principalmente porque os detalhes específicos da festa do Sukkot, que é a festa do tabernáculo, são estranhos à cultura ocidental. A palavra, cabana ou tenda, tem sido interpretada criativamente de muitas maneiras, desde um estábulo de animais até um comedouro de porcos. Então, quando eles falam que foi num estábulo, né, é uma interpretação errada, tá? Ou num comedouro de porcos, né, que Jesus nasceu. Não foi. Foi numa sucá, porque eles estavam festejando a festa dos tabernáculos, e aí o nome da casinha que é feita é sucá, por causa que a festa é Sukkot, tá? No entanto, durante o Sukkot, que é a festa do tabernáculo, todos os homens de 13 anos ou mais são ordenados a construir e morar em moradias temporárias, chamadas tabernáculos ou cabanas, Sukkot em hebraico, Patini ou Skene em grego, por 7 dias. O nascimento de Yeshua ocorreu no primeiro dia da festa de Sukkot. Miriam, sendo uma mulher grávida, não era obrigada a morar em uma sucá durante a festa, mas como a estalagem de Belém estava cheia, ela deu à luz a seu primogênito filho em uma sucá, tá? Então, diante da lei, a lei da festa dos tabernáculos, que estabelecia as regras para se comemorar a festa, uma mulher grávida não precisava fazer isso, tá? Mas como não tinha vaga na estalagem, ela acabou dando à luz lá. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Como um cumprimento intermediário da festa do tabernáculo, Gênesis 33, 17, da mesma forma, afirma que Jacó construiu cabanas para seu gado, e, portanto, chamou aquele lugar Sukkot. Tá? Então, aí ele está se referindo a Gênesis 33, 17. Foi a origem da festa das cabanas, né, praticamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso, Jacó, porém, partiu para Sukkot, edificou ali uma casa e fez cabanas para seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sukkot. Tá? Ele fez uma sucá lá num lugar que ele chamou de Sukkot, por isso ficou o nome de festa das cabanas. Os pastores encontraram um recém-nascido, né? Que em grego é bretos, Messias, no momento em que ele estava envolto em panos e deitado em uma sucá perto de Beit-Lehem. Literalmente, casa do pão, né? Astrônomos do Oriente chegaram 1 ano, 2 meses e 6 dias após o nascimento de Jesus e encontraram a criança na casa, Beit, em hebraico, né? Beit é casa, ou Kia em grego, onde a família residia. Só tem um filme de Jesus que mostra corretamente, até hoje que eu assisti, esses reis magos, né, que é os astrônomos lá, os caldeus, que trazem ouro, incenso e mirra, encontrando Jesus já grandinho na casa. Todos eles colocam que os reis magos foram lá como é que é? Como é que é o nome do lugar lá? No estábulo, né, na manjedoura. Não era estábulo, não era manjedoura, era uma sucá, e os 3 reis magos só encontraram 1 ano, 2 meses e 6 dias após, tá? Então tem essas coisas inventadas aí, e colocam nos filmes, né? E aí contradiz a verdade da palavra de Deus e às vezes até traz escândalo, né? Porque para os judeus, se você for falar uma coisa dessa, como não tem nada de coerente nisso, vira uma lenda, né? Por isso que eles falam que acaba desacreditando no Messias por causa dessas historinhas aí, tá? Aconteceu que quando os anjos se foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos então a Beit-Lehem e vejamos isso que aconteceu e que o Todo-Poderoso nos tem revelado. Eles então vieram com pressa e encontraram Miriam e Yosef e a criança deitada em panos na sucá. E ao ver este sinal, deram a conhecer
o que lhes tinha sido dito sobre o menino. E todos que ouviram o seu relato ficaram maravilhados com o que os pastores lhe disseram. Então os pastores contaram para José e para Maria o testemunho que eles ouviram do anjo, de quem seria aquele menino, tá? Mais uma vez confirmando para os pais que ele era o escolhido do Senhor, né? O Salvador, né? Miriam, porém, guardava todas essas coisas meditando em seu coração, e os pastores voltaram da sucata glorificando e louvando a Jeová por tudo que tinham ouvido e visto, conforme havia sido dito a ele pelos anjos, tá? Vamos lá, agora vamos para a Brit Milá. O que é a Brit Milá? É o dia da circuncisão de Jesus, tá? Yeshua é circuncidado e recebe o nome no Shabat solene de Shimi Atzeret, o último grande dia. Então, ó, esse Shabat Serê aqui, que é o Shimi Atzeret, é o último grande dia, é o fim da festa dos tabernáculos, tá? Daqui a 8 dias, basicamente. Ok? Então, foi nesse dia, né? Jesus nasceu no primeiro dia da festa do tabernáculo, vai ser amanhã, e depois de 8 dias ele foi circuncidado, tá? E a circuncisão no 8º dia, ela tem um caráter também biológico interessante, né? Diz que a cicatrização da criança é mais rápida depois do 8º dia, né? Ou no 8º dia. Então, o 22º dia do 7º mês, no ano 3 de 1998, depois da criação, quinta-feira, 3 de outubro, do ano 3 antes da Era Comum. Lucas 2:21, Mateus 1:25b. Cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, deram o nome de Yeshua, que foi dado a ele pelo anjo antes dele ser concebido. Mateus 1:25 diz assim, Yosef o chamou de Yeshua. Yeshua é redimido no templo. Miriam é purificada com a oferta do pobre, no 40º dia. Shimon e Ana, né, que são os profetas que encontraram ele lá, que é Simão e Ana, né, que está traduzido no nosso português, profetizam o momento que Yeshua é apresentado para a redenção. Então, no 24º dia do 8º mês, do ano 3.998, segunda-feira, 4 de novembro, olha lá, dia do meu aniversário, glória a Deus, Jesus foi oferecido no templo, né? Ok? Apresentado no templo. Então, Lucas 2:22, 38. E quando os 40 dias de purificação de Miriam foram completados, de acordo com a Torá de Moisés, eles trouxeram Yeshua em Jerusalém para apresentá-la a Jeová, tá? Então, vocês vejam aí que eles seguiam direitinho a lei, né? Tá? Cumprindo todos os prazos, né? Para as purificações de tudo. E para oferecer o sacrifício para a purificação de Miriam, de acordo com o que está escrito na Torá de Jeová. Um par de rolas e 2 pombinhos. Eis que havia em Jerusalém um homem chamado Shimon, e este homem era justo e piedoso, aguardava a vinda do Consolador de Israel. O Ruach Kodesh estava sobre ele. Foi-lhe revelado por Ruach Kodesh que ele não veria a morte antes de ver o Messias de Jeová. O Ruach Kodesh, né, já foi explicado, é o Espírito Santo. Aconteceu que Shimon foi movido pelo Espírito, ele veio ao templo, justo naquele momento, né, quando os pais do menino Yeshua o trouxeram ao templo para fazer por ele de acordo com as instruções da Torá. Como está escrito na Torá de Jeová, todo homem que abriu o útero será chamado de Kadosh, que é o primogênito, né, para Jeová. Shimon tomou nos braços e bendisse ao Todo-Poderoso, dizendo, agora, Jeová, despede em paz teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, Yeshua, tá? Palavra salvação quer dizer Yeshua. Então, você veja que na própria declaração do profeta, né, há a menção da palavra salvação, que é o mesmo nome de Jesus, né? Que preparaste na presença de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E Yosef e Miriam ficaram maravilhados com tudo que dizia Simão. E Simão os abençoou e disse a sua mãe Miriam, eis que esta criança está posta para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. Essa palavra levantamento aí, ela tem sinal, pode ser interpretada como um levantamento de rei, né, de um poder, tá? E ela também pode ser interpretada como ressurreição, tá? Ok?
É muito em Israel para ser sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua própria alma, né? Foi profetizado para Miriam, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Havia ali também Ana, profetisa, filha de Peniel, da tribo de Aser, de idade muito avançada, porque ela tinha vivido com seu marido 7 anos, desde sua virgindade. Ela era viúva por 84 anos, né? E ela não apartava-se do templo. Tá? Então, vamos lá. A oferta de purificação do pós-parto de Miriam foi apresentada ao sacerdote na entrada, antes que ele fosse permitido entrar no templo. Tá? Eles apresentavam a oferta logo na entrada. Em Números 18, de 15 a 16, o preço da redenção para o primogênito foi apresentado ao sacerdote no templo. O versículo 23 é inserido antes do versículo 27, pois se refere à redenção da criança no templo, e não à oferta de purificação de Miriam citado no verso 24. Tá? Então aí tem uma questão aí de esclarecimento entre esses versículos em Lucas, tá? Vamos lá. Servindo noite e dia com jejuns de oração. Essa senhora, né, que 84 anos viúva, com mais 7, né, 7, 4, 11, dá 91 anos, né? Mais o tempo que ela teve casada, né? Deve ter casado aí com 14, 15 anos, né? Ela estava bem velhinha mesmo, né? Servindo dia e noite com jejuns de orações. Ele estava aparecendo na mesma hora, deu graças a Jeová e falava de Yeshua a todos aqueles que esperavam pela redenção em Jerusalém. Então veja, ela também testemunhou que Jesus era o Salvador enviado, e veja só, na profecia de Simão aqui, ele menciona os gentios, coisa que era uma surpresa, porque para os fariseus, né, o Messias era só para Israel, né? Certo? Então, veja lá. Os mandamentos da Torá são cumpridos. A segunda declaração resumida de Lucas, né? Esta declaração resume os eventos que acompanharam o nascimento de Yeshua. Depois que todos os requisitos da Torá foram cumpridos, eles finalmente retornaram a Nazaré, mas não antes de sua fuga para o Egito, o que ocorre mais de um ano depois. Mateus documenta a visita dos astrônomos caldeus, que foi motivada pelos sinais astronômicos nos céus, que anunciaram o nascimento do rei, dos Yehudim, né? No retorno do Egito, eles planejaram retornar a Betlehem, mas foram desviados para a Galileia devido a problemas com Arquelau, filho de Herodes. Eles voltaram para sua cidade natal na Galileia, onde Yeshua se tornou um homem. Então, você veja aí toda a situação que aconteceu depois do nascimento, né? Eles tiveram que fugir para o Egito e depois voltar, não mais para Belém, mas sim para a Galileia, por causa dessa intervenção do Arquelau, filho de Herodes. Também a gente vai mencionar mais um pouquinho aí sobre essa história. Depois de haver cumprido com tudo que estava prescrito na Torá, né, e Jeová, voltaram a Galileia para a cidade de Nazaré. Então, Lucas 2:39. Então, vamos ver aqui mais uma observação astronômica que vai fazer parte da confirmação do sinal que os caldeus, lá os astrônomos, os magos, os reis magos, né, vão estar pedindo para Deus para guiar eles, né? Então, mais um sinal. A estrela de Sedec, né, que é a sua estrela, né, entra em conjunção com Meller. Então, Júpiter entra em conjunção com a estrela Regulus, tá? Todas essas constelações estão ainda hoje aqui, tá? Depois vocês podem pegar o Estelário, que é um programa que se baixa aí, e colocar no celular, para vocês conferirem essas constelações aí, tá bom? Então, 11º dia do 12º mês, ano 3.998, segunda-feira, 17 de fevereiro do ano 2. Outra observação astronômica, a estrela entra em conjunção com Meller. Né? Aí, terceiro dia do segundo mês, 3.999, quinta-feira, 8 de maio do ano 2 da Era Comum. Mais uma observação astronômica. Júpiter entra em conjunção com Vênus, né? Lugar é Vênus. 14º dia do terceiro mês, 3.999, terça-feira, 17 de junho do ano 2 da Era Comum. Mais uma observação astronômica, prestem atenção. Já é a sexta confirmação.
A estrela entra em conjunção massiva com Kochaf, Mercúrio, a estrela Nogar, e Madin, Marte e o planeta vermelho. Então, teve uma conjunção, né, de Júpiter, Mercúrio, Marte e Vênus, tá? Júpiter, Mercúrio, Marte e Vênus. 4 planetas. Ok? Muito interessante isso. Okay. Só uma curiosidade para vocês saberem, quando Deus criou o sistema solar, todos os planetas estavam todos alinhados e giravam alinhadamente, tá? Depois da queda de Satanás foi que desalinhou tudo. Tá? É só uma observação. 26º dia do 5º mês do ano 3.999, quarta-feira, 27 de agosto. Mais uma observação astronômica, acho que essa é a última, a 7ª conjunção, né? A estrela Júpiter entra em conjunção com Vênus. Os astrônomos logo partem da Babilônia, no leste, para Yeshurun, para Jerusalém, no oeste. 13º dia do 7º mês, segunda-feira, 13 de outubro, ano 2, né? Astrônomos caldeus chegam a Jerusalém. Então, aí eles chegam já depois de um ano, né? Um ano, falou ali 4 meses e 6 dias, uma coisa assim, né? Astrônomos caldeus chegam a Jerusalém. Os astrônomos encontram heróis e depois descansam no Shabat. No 21º dia do 9º mês, do ano 3.999, sexta-feira, 19 de dezembro, do ano 2 antes da nossa era, Mateus 2, 1, 8. Quando Yeshua nasceu em Betlehem da Judéia, nos dias de Herodes, vieram do Oriente para Jerusalém alguns astrônomos caldeus. Tá? Então aqui eu coloquei esse uma comentário, depois eu leio. Dizendo, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou perturbado, e todos em Jerusalém com ele, né, em Jerusalém com ele. E convocou todos os principais sacerdotes, Coanim, e os sábios de Israel, e perguntou-lhe onde o Messias deveria nascer. Disseram-lhe, em Betlehem, de Judá. Porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Betlehem, da terra de Judá, não és o menor entre os príncipes de Judá, pois de ti virá o governador que apacentará o povo de Israel. Vamos ler aqui alguns comentários, tá? Esses astrônomos vieram do leste quando viram a estrela. E viajaram para o oeste, né, que é Jerusalém. Obviamente, eles não estavam seguindo a estrela de Belém, como dizem normalmente, movendo-se lentamente à vista de todos. Em vez disso, eles estavam seguindo as instruções que foram transmitidas por alguém que entendia os sinais nos céus, que anunciariam o nascimento do rei dos judeus. Sem uma compreensão rudimentar da astronomia, os detalhes registrados nas escrituras hebraicas podem parecer absurdos para o leitor inexperiente, e eventos históricos que fazem referência a importantes conjunções celestiais seriam decifradas. Isso não é que os magos estavam chegando, não, que Jesus estava. Tirei 2 fotos. O filme que eu vi hoje. Porque eles não estavam na casa aqui do na casa. Eu mandei para você. Tá, depois eu mostro aqui. Então, o irmão João, ele mostrou o filme aqui, ele até foi atrás do filme, onde mostra aqui esses 2 magos aqui chegando na casa. Deixa eu baixar aqui para vocês, vai ilustrar a aula aqui. Obrigado, irmão João. Ele tirou a foto do print do... ele tirou um print aqui do nosso... Vamos ver lá. Então, veja só. Deixa eu baixar aqui uma, agora vamos baixar outra, né? Isso é uma foto do aplicativo que nós estamos vendo. Então, ele chega lá na casa, né? Então, vamos lá. Tem os magos de vermelho chegando. Isso. Então, aqui eu vou explicar o que aconteceu na viagem, tá? Eles tinham que se guiar por essas conjunções e saber que o rei de Judá, né? Eles tinham que ir para Jerusalém. Agora, veja só como é que foi preparado isso. Olha só o poder de Deus e a história como foi feita. O cálculo da chegada dos astrônomos em Jerusalém está baseado na sua observação prévia ao amanhecer de sua estrela, posicionando diretamente sobre Belém na manhã. Eles deixaram Jerusalém, né, que foi a observação astronômica que nós vimos. A palavra grega mad é um termo comum para os astrônomos na terra da Caldeia, né, por isso que foi traduzido por magos, tá? Então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram aquele que eles chamam de estrela,
de Belém, que é a conjunção, logo na manhã, tá? Daniel, Anania, Azarias e Misael, que é aqueles 4 lá do livro de Daniel, estavam entre os membros da família real que foram instruídos na Torá e na astrofísica hebraica de Jerusalém, lá em Jerusalém, né? Como cativos na Babilônia, eles também foram instruídos em matemática, ciência e astronomia dos caldeus. Daniel foi o supervisor de todos os astrônomos na Babilônia por mais de 60 anos. Ele se tornou um homem extremamente rico durante 3 períodos diferentes do seu cargo, como sátrapa, ou governador para 3 reis diferentes, né, que foi o Nabucodonosor, Dário e até o Ciro, né, eu acho que ele foi. Então, veja só. Ele se tornou um homem extremamente rico para 3 reis diferentes, mas tendo sido feito um eunuco, ele se tornou eunuco, não casou, né? Ele não tinha descendente no tempo da vinda do Messias. Uma parte ele tornou pública, enquanto a outra parte foi mantida em segredo, como ordenado, tá? Então, a revelação... Opa, eu saltei a linha, desculpa. Durante 3 períodos diferentes no seu cargo como sátrapa ou governador para 3 diferentes reis. Mas tendo sido feito eunuco, ele não tinha descendente direto a quem ele poderia entregar seu tesouro. A Daniel foi dada uma revelação divina muito específica sobre o tempo da vinda do Messias. Uma parte dessa revelação ele tornou pública, enquanto a outra parte foi mantida em segredo conforme foi ordenado para ele. Aparentemente, parte das informações foi apenas para a sua compreensão e para que ele pudesse agir com base nela. Quando os judeus, né, foram autorizados a voltar para reconstruir o templo em Jerusalém, no 7º ano do rei Artaxerxes, no ano 457 a.C., a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, né, Mordecai, Hadassa, Esther, entre os mais famosos. É provável que muitos dos astrônomos judeus, seguros em suas posições de prestígio, continuaram a florescer na Babilônia. Então, o que aconteceu com a fortuna de Daniel? Quem originariamente deixou instruções detalhadas e provisão financeira para a viagem dos astrônomos? Como é que eles sabiam que sinais deveriam procurar nos céus que anunciariam o nascimento do Messias? E quem dirigiu os movimentos das estrelas dos planetas para que um tesouro chegasse no mesmo dia que seria necessário para fugir para o Egito e para seu sustento contínuo? Obviamente, alguém de riqueza e poder que tinha recebido a revelação divina e motivação sobrenatural preparou as provisões para o futuro rei de Israel e financiou a jornada dos astrônomos e o Todo-Poderoso dirigido tanto Daniel como os corpos celestes em suas trajetórias. Então, nós vemos aí que Daniel preparou, né, os presentes para Jesus, né, ouro, incenso e mirra, construiu uma escola de astrônomos para que, quando chegasse a época, esses astrônomos se dirigissem até Jerusalém, né, para fazer essa homenagem, e levasse aí as riquezas que ele tinha deixado como herança, justamente na mesma época que eles iam precisar dela para fugir para o Egito e se sustentar lá por um bom tempo, tá? Então, eles não fugiram para o Egito de mãos abanando, né? Tiveram que sair rapidamente, mas eles foram com provisão de Deus, tá? E esses reis magos sabiam exatamente o que estavam fazendo, ok? Vamos lá. Então, Herodes, secretamente, chamando os astrônomos diligentemente, perguntou-lhes o tempo do aparecimento da estrela. Ele perguntou assim, há quanto tempo vocês estão fazendo esse monitoramento aí? Aí eles devem ter falado, há mais ou menos 1 ano e pouco, né? E enviando a Beit-Lehem, disse, vá lá e descubra diligentemente sobre a criança. E quando eu encontrar, fazer-me saber para que eu também possa adorá-la, né? Aí, com esse cálculo do aparecimento da estrela, ele calculou mais ou menos que idade das crianças ele ordenaria para matar, né? Ok? Agora vamos ver aqui alguma coisa sobre Zacarias. Zacarias serve como todos os Kohanim durante a semana do Hanukkah, tá? Então, na semana do Hanukkah, que é mais ou menos em dezembro, né? No 22º dia do 9º mês, do ano 3.999 depois da criação, no sábado, né, para nós é um sábado, 20 de dezembro do ano 2, todos os sacerdotes estavam servindo no Shabat que antecede a festa,
Até o final da festa, veja os eventos 2 e 3, para detalhes do serviço de Havia e da turma do serviço de Zacarias. Então, essa parte nós já vimos, né? Quando ele estava lá recebendo o anúncio do anjo Gabriel. Agora, vamos ver o que aconteceu em paralelo. Enquanto Jesus nascia e os reis magos tinham chegado em Belém, aliás, em Jerusalém, e depois foram para Belém, o que acontecia com Zacarias, Isabel e João Batista, tá? Vamos ver aqui. Observação astronômica, 8ª conjunção. Os astrônomos veem sua estrela em ascensão e suas observações antes do amanhecer. 23º dia do nono mês, ano 3.999, que foi um domingo, 21 de dezembro do ano 2 antes da nossa era. Sua estrela está posicionada diretamente sobre Belém, tá? Quando eles olham lá para a direção de Belém, eles veem a estrela naquela direção. Tal como se vê do Palácio de Herodes, o moderno portão de Jope, que está em Jerusalém. Esse portão de Jope ainda existe, tá? E você consegue olhar para Belém de lá. Os astrônomos imediatamente partiram para Betlehem com grande alegria por este evento celestial auspicioso. Mateus 2, 9 a 10. Eles, ouvindo o rei, retiraram-se, e eis que a estrela que eles tinham visto no Oriente ia adiante deles, até chegando, parou sobre Betlehem, onde estava a criança. E quando eles viram a estrela, eles se alegraram com grande alegria. Astrônomos apresentam seus presentes ao rei. Imediatamente após apresentar seus presentes, né, os reis magos, lá, o que é chamado de astrônomos, desobedecem a Herodes e voltam para a Babilônia, tá? Porque eles foram orientados por causa que a intenção do Herodes era maligna, né? Então, vocês vejam aí o que é batalha espiritual de verdade, né? É um poder político tentando destruir o poder de Deus ou a obra de Deus na Terra, né? Através dos seus reis. E isso acontece hoje também, tá? Não foi uma coisinha assim, tudo programado, certinho, deu tudo certo, não. Jesus passou perigos reais mesmo. E nós passamos perigos reais. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica de que a vida aqui para nós, nessa terra, tudo vai dar certo e tal, não sei o que não, nós temos que vigiar, orar, porque nós passamos perigos mesmo. Nós estamos numa batalha celestial, tá? Atentem bem para isso. Deus cumpre a sua palavra, é fiel, mas ele espera que nós façamos a nossa parte, que é vigiar e orar, tá bom? Imediatamente após apresentar seus presentes, bom, já li aqui, né? Então, o 23º dia do nono mês, foi um domingo, 21 de dezembro, que aconteceu aí. Vamos ver aqui. Embora houvesse apenas um único sacerdote, sumo sacerdote, havia aproximadamente 20 sacerdotes principais que tinham responsabilidades importantes governando o serviço do templo durante o período do segundo templo. Tá? Então aí também cumpre a profecia de Miqueias 5:2, né? Mateus 2, 6 e 1. Agora vamos ver aqui Mateus 2, 9 e 1, que é um comentário aqui dessa parte aqui, que é o comentário 90, né? Vou ver aqui o comentário... comentário 90 aqui, que quando fala que ouvindo-se o rei retiraram. Mais de um ano após o primeiro avistamento de sua estrela, o grande sinal nos céus que anunciou o nascimento do rei justo, que nós vimos, né? O rei da tribo de Judá, os astrônomos chegam às portas de Jerusalém, poucos dias antes do Hanukkah, que é a festa das luzes, com sua respectiva caravana luxuosa. Após a entrevista com Herodes, o rei temporal da Judéia, eles teriam descansado no Shabat e logo fizeram suas observações astronômicas antes do pôr do sol e antes de partir para Betlehem, no primeiro dia da semana. Para seu espanto, sua estrela estava recuando e parecia estar estática, no céu diretamente acima de seu destino. Este último sinal no céu, logo na mesma manhã da sua chegada, foi um motivo de grande alegria. Tá? Então é o seguinte, quando você faz uma observação astronômica, e às vezes alguma conjunção acontece, parece que ela fica um tempo parada. Tá? E justamente naquele dia que eles estavam ali em Jerusalém, esses astrônomos, né, ou rei magos, como vocês queiram, a estrela pareceu que ficou parada na direção de Belém. Tá? E como eles chegaram no Shabat, eles descansavam, então eles fizeram uma observação astronômica logo no começo da noite.
tá? Para sair no outro dia de manhã. Ao entrarem na casa, viram um menino com sua mãe Miriam, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os tesouros, ele lhe ofereceu presentes, ouro, incenso e mirra. Tá? Então, eu vou ver aqui se eu pego aqui a foto que o irmão nos cedeu aqui. Aqui, imagem, aqui eu vou... Isso. Aqui é esse filme mesmo, né? Esse aí foi em 2016. Isso. Esse filme aqui é o único que mostra corretamente, né? Eu vou parar aqui para mostrar para vocês, né? Só para ilustrar também, né? Que os reis magos foram apareceram não lá lá em Belém, né? Lá na manjedoura, como diz, não era manjedoura, tá? Foi em Belém, mas não era manjedoura, e os reis magos apareceram depois. Então, eu vou colocar aqui, né? Com um print aqui dos reis chegando na casa, né? Lá em Belém. Tem duas fotos. Tem duas fotos, isso. Olha a outra aí também. Vamos ver a outra. Vamos ver a outra aqui. Eles entrando. Isso. Olha lá, eles entrando lá na casa. Tá? Nesse filme aí aparece. Ok? Então, é isso aí. Vamos voltar aqui para o nosso compartilhamento. Então, mas sendo avisados por revelação do Todo-Poderoso em sonhos, de qual não voltasse para Herodes, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Tá? Então, aqui tem um comentário, eu também vou ler. Estes são 3 presentes tradicionais apresentados à realeza. Os óleos puros, incenso e mirra eram mais valiosos do que o seu peso em ouro. Observe que existem 3 tipos de presentes oferecidos, não 3 astrônomos. Esses homens provavelmente viajaram pelo deserto com uma grande caravana armada, porque era muito perigoso. 3 reis ricos saindo com 3 camelos sozinhos pelo deserto é um absurdo. Eles seriam roubados, assaltados, então seria uma grande caravana, tá? E aí são 3 presentes, aí eles deduzem que eram 3 reis, mas poderiam ser até mais. Nada menos de que uma dezena de astrônomos judeus acompanhados por guardas armados poderiam ter feito parte dessa jornada histórica de Babilônia a Jerusalém, tá? Então, tem muito romantismo, muita coisinha assim, construidinha por cinema, né? A realidade é muito mais dura, tá? Bethlehem fica a menos de 8 quilômetros do Palácio de Herodes, em Jerusalém. Os astrônomos teriam chegado na casa em menos de 1 hora de sua partida. O sonho que os avisou sobre o engano de Herodes provavelmente ocorreu no Shabat. Eles desobedeceram às instruções de Herodes de notificá-la sobre o paradeiro do menino e imediatamente partiram para a Babilônia pela rota do sul, evitando a rota mais movimentada que passava pelos portões da cidade de Jerusalém. O presente dos astrônomos iria financiar sua viagem e permitir que eles restabelecessem na terra após a sua fuga para o Egito. Lucas registra que José e Maria, né, Yosef e Miriam, apresentaram a oferta do pobre quando Jesus foi levado ao templo, em seu 40º dia. Isso indica que eles eram muito pobres na época e, obviamente, não possuíam o tesouro dos astrônomos. Esses presentes também poderiam ter financiado parcialmente o ministério de Jesus. Então, se fosse verdade que os astrônomos tinham encontrado eles lá na manjedoura, lá, a Maria já teria condição de dar uma oferta melhor quando ela foi apresentar o menino lá, a oferta da purificação. Então, nessa época, eles eram pobres, então eles ofereceram a oferta dos pobres, que eram os pombinhos, tá? Então, só depois de 1 ano que eles receberam esses tesouros, e com isso eles puderam viajar para o Egito, morar lá, passar um tempo lá, voltar e ainda financiar o ministério de Jesus, tá? Aí, aquela parte que fala aqui de Egito, chamei meu filho, está escrito em Oséias 11:1, tá? Vamos lá. Onde foi? Depois que os astrônomos partiram, eis que um anjo de Jeová apareceu em sonho
Aí Yosef disse, levanta, toma um menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te diga, porque acontecerá que Herodes procurar matar a criança, né? Procurará a criança para matá-la. José, acordando, tomou a criança e Miriam à noite e foram para o Egito. Já fugiram naquela mesma noite, tá? Porque o tempo de Herodes saber que os magos tinham ido por outro caminho, como era 8 quilômetros de diferença, era muito rápido, então ele não podia perder tempo. E esteve lá até a morte de Herodes, para se cumprisse o que Jeová disse por meio do profeta Oséias. Oséias 11, capítulo 11, verso 1, né, fala de Jacó, mas aí está escrito aqui, ó, do Egito chamei meu filho. Tá? Herodes ordena o massacre dos inocentes em Betlehem e arredores. Meninos com menos de 2 anos são executados por ordem de Herodes. Então, na festa do Hanukkah, dia 25, no 9º mês, no ano 3.999, terça-feira, 23 de dezembro. Tá? Aí, agora você consegue entender por que eles colocam o nascimento de Jesus no dezembro, né, 23, 24, e jogam os reis magos nesse mesmo dia, tá? Porque foi o dia que os reis magos, né, apareceram lá, mas não foi o dia do nascimento de Jesus, tá bom? Oséias 11:1 se referia literalmente ao êxodo de Israel do Egito, mas figurativamente à nação de Israel com seu filho. Como declaração profética, as palavras de Oséias foram cumpridas quando Jesus, que era literalmente o filho de Elohim, foi chamado para fora do Egito pelo anjo Gabriel. Tá? Então, quando Herodes se viu zombado, né? Herodes, quando se viu zombado pelos astrônomos, ficou muito irado e mandou matar todas as crianças menores de 2 anos de idade e que haviam em Betlehem e em todos os seus arredores, de acordo com o tempo que ele havia inquirido dos astrônomos. Então, pelo tempo que ele perguntou para os astrônomos, ele mais ou menos calculou, porque ele também não queria se expor politicamente, né, mandando matar muita criança, aí ia criar uma revolta. Então, ele queria fazer um dano mínimo, né? Aí ele manda matar a partir de 2 anos para baixo, né, alguma coisa assim. Então, o que foi dito pelo profeta Jeremias, que é Jeremias, se cumpriu quando ele disse, voz foi ouvida em Ramá, grande lamentação, choro e gemido. Raquel que chora pelos filhos e não queria ser consolada porque pereceram. Tá? A frase, menores de 2 anos de idade, que havia em Betlehem e em todos os arredores, conforme o tempo em que ele havia inquirido dos magos, nos dá os parâmetros para ambos sinais de que os astrônomos estavam testemunhando nos céus, como para o período de tempo do nascimento do Messias. Os astrônomos chegaram a Jerusalém cerca de 1 ano e 4 meses após o primeiro sinal astronômico. Foi o 1º de agosto. Alguém quer comentar? Pode falar, fale, tia. Então, só queria fazer aí já que você falou a palavra politicamente, né? Você veja que hoje em dia, né, a gente está meio que revivendo aí um momento político muito indecente, né? Uhum. Onde muitas coisas estão acontecendo e a gente fica perguntando, Deus, por que você não faz nada? Olha, estamos no final dos tempos. Mas o que eu quero focar aí, né? Naquela época, Deus sabia que Herodes ia mandar matar essas crianças, né? Mas, no entanto, Deus tem suas próprias estratégias, né? Então, ele tirou Jesus dali, mandou Jesus para o Egito e deixou que o Herodes executasse essas crianças, né? Mas, espiritualmente, a gente sabe que essas crianças aí foram recompensadas aí no reino de Deus, né? Mas é isso que eu quero mostrar, né? Porque a gente quer ver a justiça de Deus imediatamente, né? E a gente tem que considerar que Deus tem suas próprias estratégias, quer dizer, falou com os reis magos ali, para não dizerem nada a Herodes, né? Através dos anjos, dos sonhos, retirou Jesus e deixou Herodes cumprir o tempo dele, né? Isso aí demonstra o quê?
que tudo na nossa vida tem um tempo a ser cumprido, né? E depois que passa tudo isso, e aí é onde Deus chama Jesus do Egito para quê? Para dar início ao ministério dele, ainda ali quando criança, né? Isso. Foi só isso aí, que quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo me deu essa visão, né? Amém. Porque eu estava lendo agora, nesses tempos, relendo, né? E o Espírito Santo me falou, olha, Deus tem suas próprias estratégias, ele não usa as nossas estratégias, porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo e a gente fica cobrando Deus, né? E nesse momento que eu estava lendo a palavra, o Espírito Santo me falou dessa forma e eu achei oportuno compartilhar com vocês. Tá. Mas foi muito bom, tia. Sabe por quê? Deus, ele deixa o inimigo achar que ele ganhou, achar que ele venceu a guerra, sabe, a batalha. Quando Jesus estiver voltando, o pastor Jonas também quer falar. Deixa eu só terminar aqui, pastor, pode falar daqui a pouco. É o seguinte, quando Jesus estiver voltando, vai ter um momento, pessoal, estratégico, que Deus vai permitir, que vai parecer que o anticristo venceu, tá? Assim como Herodes matou as crianças, achou, agora eliminei o rei dos judeus. E Deus precisava deixar isso em oculto até dar tempo Jesus crescer. Porque se Herodes logo em seguida descobrisse que eles fugiram para o Egito e não conseguiu matar, aí ele ia continuar a perseguição a vida inteira. O Gedeon, ele mentiu para ele que tinha matado Jesus, né? O chefe lá. Ele falou que matou todas as crianças, mas ele, como ele não sabia quem era quem, né? Ficou como dito pelo não dito, né? Tá bom? Pode falar, pastor Jonas. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não, mas é verdade, porque é assim, né? A gente sabe que Deus, né, ele é primeiro, antes de tudo, amor e misericórdia. Né? Não tem como, né? Então, é o amor e a misericórdia dele que faz as coisas atrasarem. Amém. E é como a irmã Ricardina falou, a gente quer justiça agora, né? Só que a gente tem que ser igual ao nosso pai. A gente tem que ter misericórdia e compaixão, né? Porque um pai, ele usa de misericórdia e compaixão com o seu filho. Quando o seu filho começa a errar, ele usa da misericórdia, né? E da compaixão, antes de ir para a justiça, né? Uhum. E claro que Deus é justiça, na hora certa ele vai ser justiça, né? Mas o amor e a misericórdia dele é que prevalece sempre, né? Por isso que a gente fica, às vezes assim, né, se questionando. Mas, assim, no mais, a gente deve buscar ser igual a Deus, igual ao nosso Pai. A gente tem que ter misericórdia também, e amor, né? Agora, depois não, depois é só resta a justiça, né? Aí não tem, quando o cálice transborda, né? Aí salve-se quem puder, se segura, né? Se segura, que o negócio Então tá. Então veja alguns outros detalhes aqui, irmãos, também muito interessante. Obrigado, pastor Jones, obrigado, tio, pelos comentários, muito interessantes. Então, ele inquiriu dos magos o tempo para o nascimento do menino, né? E aí os astrônomos, eles tinham visto o primeiro sinal no dia 1º de agosto do ano 3. E um ano depois, né, 2 meses e 6 dias do nascimento de Jesus, que foi já no dia 15 do mês Tishrei, né? Tishrei é o que? É o mês de setembro, né? Isso. Então, no dia 23 de setembro do ano 3, um ano e pouco depois, né? Tantos recém-nascidos e crianças em seu 3º ano e mais velhos provavelmente foram isentos da ordem de execução, tá? Então, de 3 anos para cima, sobreviveram. Considerando a escassa população em torno de Bethlehem, um número relativamente pequeno de crianças que se encaixam no perfil de execução, e ao grande número de pessoas, Herodes e os romanos estavam acostumados a matar, por capricho. É duvidoso que o massacre das crianças houvesse transparecido fora da área imediata. Então ele fez ali um negócio velado, né? Como eram poucas crianças que tinham em Belém, com essa idade, com esse intervalo de idade, então aconteceu esse massacre e ficou velado, ficou aí, ó, escondido lá, ninguém ficou sabendo, o restante do Império Romano não ficou sabendo, tá?
Tanto Yeshua, né, Jesus, como Yohanan, João, viviam na região montanhosa da Judéia, nos arredores de Beit-Lehem, pouco antes da ordem de execução de Herodes ser emitida. Ambos tinham 2 anos de idade, né, porque a diferença deles é de 6 meses, né, de um para o outro. Yeshua nasceu inadvertidamente com apenas um punhado de pastores que ouviram o anúncio do anjo. Em contraste, Yohanan nasceu como resultado de um anúncio milagroso, dirigido a um sacerdote ancião que servia no templo na festa de Shavuot. Zacarias, seu pai, ficou surdo e mudo, e a multidão da congregação de Israel esteve presente para testemunhar seu sofrimento. No momento da circuncisão de Yohanan, quando a boca de Zacarias foi aberta, ele exclamou uma profecia sobre seu filho, então foi divulgado em toda a região montanhosa da Judéia. Lucas 1, 65 e 79. No mundo político de Jerusalém, havia apenas um candidato óbvio para que fosse o Messias, Yohanan ben Zacarias, o sacerdote. Herodes não descansaria até que o filho de Zacarias estivesse morto. Então, da mesma forma que Jesus passou perigo, João Batista também passou perigo, tá? Então, vocês fiquem bem prestando atenção como é que Deus livrou os dois, ok? Yohanan foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O garotinho vivia no deserto comendo a dieta de um nômade indigente, gafanhotos, né, gafanhotos do tipo kosher. Kosher é uma comida hebraica que é chamada de animais limpos, né, conforme Levítico 11. E ficou isolado até o dia em que seu ministério começou, o 15º ano de Tibério César, no ano 26. Os detalhes levantam a questão: por que ele precisava ser guiado pelo Espírito quando criança, e onde estavam seus pais idosos? Né? Por que Deus já colocou o Espírito Santo desde criança? Ó? Em Lucas 11:51 e Mateus 23:35, Jesus se refere a um homem chamado Zacarias que foi assassinado entre o altar e o templo. As traduções gregas de Mateus 23:35 presunçosamente adicionaram a frase filho de Berequias. Aí você pensa que é o Zacarias lá do Velho Testamento, mas não é. Enquanto o antigo texto hebraico de Mateus é idêntico ao relato de Lucas e não iguala este Zacarias ao antigo profeta. Este Zacarias, né, Zacarias, em particular, foi morto no pátio do templo, embora seja possível que Yeshua esteja se referindo à execução do profeta em Crônicas 24, 20 e 21. Ele provavelmente está se referindo à recente execução do pai de João, Yohanan, Zacarias, o Cohen, pela qual a guarda do templo foi diretamente responsável de acordo com o proto-evangelho de São Tiago. Então, tem um proto-evangelho que relata a morte de Zacarias, o pai de João Batista, porque o Herodes ficou louco para encontrar João Batista e foi perguntar para o pai, que era sacerdote. Por quê? Porque Jesus foi anunciado para os pastores, então o nascimento de Jesus ficou escondido. Mas o nascimento de João Batista foi divulgado em todo o templo, porque o Zacarias, ele era sacerdote do templo, então toda a comunidade de Jerusalém ficou sabendo do nascimento do profeta João Batista, certo? Então, por isso que ele era reconhecido como profeta na idade adulta. É o contrário, teve um nascimento escondido e um outro nascimento popular. Então, aí ocorre essa situação aí que o pai de Zacarias vai sofrer, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Herodes ordena que o guarda do templo execute Zacarias. Hanukkah, 25 do 9º mês, no ano 399, 23 de dezembro do ano 2 da nossa era. Zacarias é morto enquanto servia no templo, durante o Hanukkah, e Elisheva foge com seu filho, que permanecerá isolado no deserto pelos próximos 27 anos. Então, ó, pelos próximos 27 anos, ele se esconde no deserto, né? O antigo volume extra-bíblico do Proto-Evangelho de Tiago, preservado em latim, mantido em Roma, e questionado com razão de algumas áreas, resiste à execução de Zacarias por guardas do templo sob a autoridade de Herodes. Isso também corresponde aos eventos 142 e 174. O registro do Proto-Evangelho de Tiago é oferecido para a sua consideração. Então vamos dar uma olhada aqui nesse relato sobre o que aconteceu com o pai de Zacarias, com o pai de João Batista, Zacarias, e com o próprio João Batista, tá? Proto-Evangelho 22, capítulo 22, verso 3. Elisheva, avisada de que Yohanan era procurado, agarrou e saiu para a montanha, olhou em volta para ver onde poderia escondê-lo, e não encontrou refúgio. E gemendo, gritou em alta voz: montanha de Jeová, receba uma mãe com seu filho, porque era impossível para ela escalar. E havia uma grande luz ali, que os iluminava.
e um anjo de Jeová estava com eles e os guardava. E Herodes estava procurando por Johanã e enviou seus servos a Zacarias, dizendo: onde você escondeu seu filho? E ele respondeu: sou um servo de Jeová, permaneço constantemente no templo de Jeová, e não sei onde meu filho está. E os servos deixaram o templo e anunciaram tudo isso a Herodes. E Herodes, irritado, disse: seu filho deve um dia reinar sobre Israel. E ele os mandou de volta para Zacarias, ordenando: diga a verdade, onde está seu filho? Porque você sabe muito bem que seu sangue está sobre minhas mãos. E os servos partiram, e disseram tudo isso a Zacarias. E ele exclamou: serei um mártir do Todo-Poderoso, e se você derramar meu sangue, e o Todo-Poderoso receberá o meu espírito, porque sangue inocente é o que você deseja derramar no salão do templo de Jeová. E ao amanhecer, Zacarias foi morto, e os filhos de Israel não sabiam que ele havia morrido. Tá? Então eles foram lá, mataram o pai de João Batista, Zacarias, e aí Jesus faz menção de que os assassinatos, todos os assassinatos serão cobrados, desde Abel até o assassinato desse sacerdote aí, tá bom? Só mais uma observação, aqui vamos ver lá. Eclipse lunar, olha só por que nós sabemos calcular esse calendário com toda essa precisão. Porque houve um eclipse lunar nesse dia da execução das crianças, e por causa daquela multiplicação dos pães, né, que acontece nos 4 evangelhos. Com esses 2 pontos, foi possível estabelecer uma escala de tempo e subdividir essa escala de tempo em dias, para a gente saber cada dia o que está acontecendo, tá? Por isso que foi calculado esse evangelho cronológico, como eu expliquei na primeira aula, tá? O testemunho de Joséfo, né, Flávio Joséfo, um historiador judeu. Herodes executou 2 amados rabinos no eclipse lunar que aconteceu pouco antes da sua morte. 12º dia do 10º mês, ano 3.999 depois da criação, sexta-feira, 10 de janeiro do ano 1º antes da Era Comum. O eclipse lunar de 10 de janeiro do ano 1 é o único evento astronômico em um período de 10 anos que coincide com todos os registros bíblicos e romanos, e não é inconsistente. Os cronologistas e observadores das estrelas, tanto do passado quanto do presente, selecionam eclipses lunares que podem muito bem se encaixar em suas interpretações imaginárias da estrela de Belém. Mas todos os outros eclipses desta década apresentam problemas irreconciliáveis com o texto bíblico e registros históricos romanos, e apresentam problemas de erros matemáticos fatais. Então, o que acontece? Para reconstruir a história com datas, eles usam esses fenômenos astronômicos, tá? De eclipse, que são registrados ao longo da história, aí são calculadas as datas, né? Existe um programa de computador que faz um retrocesso no sistema solar e avança no futuro e volta para o passado, então consegue-se calcular essas datas. Aí o que acontece? Alguns fizeram uma interpretação para a estrela de Belém, usando também um desses eclipses. Aí ele fala aí, que ele está explicando, que o único eclipse que bate com os eventos da morte de João Batista da morte de João Batista, não, da morte do pai de João Batista, Zacarias, e dessa perseguição das crianças, foi no 10 de janeiro do ano 1, tá? É isso que ele está explicando aí. Agora aqui tem um livro de antiguidades, que é um livro do Flávio Joséfo, ele vai relatar algumas coisas aqui. Herodes executou 2 dos homens mais eloquentes entre os judeus, e os mais célebres intérpretes das leis judaicas, e homens muito amados pelo povo por causa da educação de sua juventude, porque todos aqueles que eram alunos da virtude frequentavam suas aulas todos os dias. Herodes privou este Matias do sumo sacerdócio, e queimou vivo o outro Matias, que havia levantado a rebelião com seus outros cúmplices, e naquela mesma noite houve um eclipse lunar. Isso é Flávio Joséfo relatando, tá? Então já são 11h22, Herodes morre e Yosef recebe a ordem de retornar a Israel. Então vou parar aqui, ler mais um pouco, mas depois que Herodes morreu, eis que um anjo de Jeová apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, pega a criança e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque aqueles que buscavam a morte da criança já morreram. E aqui, ó, Arquelau governa em vez de seu pai. Aí passa a Arquelau, o filho de Herodes, a governar. Após a morte de Herodes, Arquelau massacra 3.000 fariseus, bruxins, e interrompe a Páscoa, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver essa... Isso, nós vamos ver essa parte aqui, nós vamos parar aqui, tá? E continuamos na próxima aula. Alguém quer fazer um comentário? E nós vamos orar
para nós. Pode fazer, pastor. Amém. Só recapitulando um pouco, né, nosso pastor Lucas, então, assim, originalmente o evangelho de Mateus teria sido escrito em hebraico, é isso? Em hebraico, isso. E daí tem aquela questão daquele erro, né, de José sendo marido de Maria, na verdade seria José o pai. Tem dois, o pai e o marido, são o mesmo nome, são os dois com o mesmo nome. E o interessante é que no grego está esse erro, né? Olha, né? Foi tipo uma espécie de um erro. Tem um José com dois pais diferentes na Bíblia nossa. Não tem o José filho de Eli e o José filho de Jacó. Alguém provavelmente enganado deve ter mudado isso, né? Foi um erro de tradução e isso impediu os judeus de crer em Jesus, né? Olha aí, ó. Foi permissão de Deus também, porque, de certa forma, né, para que o evangelho alcançasse os gentios, né, até o tempo dos judeus se cumprir. Porque, como Jesus foi tido como um filho bastardo, né, e não era descendente de Davi, segundo esse engano, então os judeus ficaram impedidos, né, porque Jesus, quando era adulto, os fariseus o acusavam de filho bastardo. Sim. Né, tem ocasiões isso. Mas no hebraico estaria escrito José, pai de Maria. É isso, né? José, pai de Maria, para o evangelho de Mateus hebraico. E José, marido de Maria, para o evangelho de Lucas. Só que o José de Lucas é filho de Eli. É o filho... não, o José de Lucas seria mesmo o marido... Não, seria o pai. O marido mesmo, aí seria o marido. Né? Isso. Tá certo. E o José de Mateus seria o pai de Maria. O pai de Maria. Entendi. Porque é interessante porque o evangelho de Mateus, ele foi dirigido para os hebreus mesmo, né? Isso, exato. Então, tem um evangelho que vocês podem baixar, vocês vão ver que ele é exatamente igual ao evangelho de Mateus, com alguns pequenos acréscimos, né, que é chamado Evangelho dos Hebreus, tá? Depois vocês podem ler, procurar na internet Evangelho dos Hebreus, que é o Mateus em hebraico. Eu baixei também já o Mateus em hebraico aqui, tá? Outro livro que todo mundo considera que foi escrito em grego, mas originalmente foi em hebraico, é o livro mesmo de João e o livro de Apocalipse, tá? Por causa de algumas palavrinhas, né? De alguns jogos de palavras que existe, né? Tá bom, irmãos? Vamos orar, então? Logo, logo Jesus cresce e nós vamos andar com ele até as bodas. Amém? Ele ainda está bebezinho. Não, e é interessante a questão também de Daniel, né? E Sadraque, Mesaque e Abed-nego terem realmente, né? Assim, influenciado os magos lá, né? Para depois encontrar Jesus, né? Isso. Mas o interessante é que parece que teve algo sobrenatural, né? Professor Lucas, na questão daquela estrela estar se movendo, acho que houve um sobrenatural de Deus ali, né? Quando eles viram, né? Aquela estrela se movendo, indo assim, né? Acho que E eles tiveram várias confirmações, né? Durante toda a viagem, que durou 1 ano praticamente, né? Porque desde o dia que eles viram o primeiro avistamento, eles já se prepararam para a viagem e levou 1 ano, né? Vindo lá de cima da Babilônia, né? Então, eles devem ter... eles receberam várias confirmações, né? E o interessante é que eles encontraram a criança 1 ano e pouco depois, né? Que ela nasceu, né? Quem o que? Imagina, quem o que? Eu não entendi a pergunta. Quem o que? Não entendi a pergunta. Pode escrever de novo a sua pergunta. Ela não tem microfone. Ah, tá, corrigindo que eu escrevi, amém, quem? Tá. Ok. Vamos orar então? Quem gostaria de agradecer? A minha irmã saiu, tadinha, tá super preocupada. Tá? Quem vai agradecer? Senão eu vou agradecer. O irmão João já orou para entrar. Quer orar, pastor João? Eu pode, se ninguém for orar, eu oro. Pode orar então, agradeço.
Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Jesus, por essa aula de hoje, né? E eu peço a tua bênção na vida de cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus, né? A irmã Gina vai alcançando, dando a graça, a vitória, pastor Lucas, o irmão João Batista, Pai querido, a irmã Sabrina, todos que estão aqui presentes nessa aula, Pai querido, a irmã Ricardina, a irmã Gerciane, que saiu, né? E a irmã Sabrina, né? Eu já falei. E quem mais que está aqui, só para não esquecer ninguém, né? Irmão João Tá Batista. O irmão João Batista, a irmã Margarida, né? Amém, está aqui também. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai querido, né? Nós te agradecemos, né, em nome de Jesus Cristo, por mais essa aula aí. E despede a gente na graça, na paz, na segurança, na prosperidade, né? Agradecendo tudo que a gente aprendeu, Pai, no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus a todos. Glória a Deus e Deus que abençoe a todos, né? E Fazer um comentário aí, o irmão João quer fazer um comentário. Quando a gente fala aqui do Senhor, é igual Deus me trouxe para cá, né? Para onde eu tô. A gente fala assim, porque para a gente aprender mais, que Deus levou a gente para um lugar e outro, amém. Isso também. Mas certamente que tem algumas pessoas perseguindo a gente, mesmo espiritualmente ou carnal, né? Aí Deus, como conhece, e a gente não sabe, aí Deus tira a gente daquele lugar para proteger a gente, né? Igual foi falado na palavra aí, que antes mesmo já existia perseguição, tanto carnal como espiritual, hoje também existe, né? Então Deus conhece os pensamentos, sabe quem está sendo usado por ele por algum motivo, e aí Deus tira a gente de um lugar, depois leva para outro, assim por diante. Amém? Amém, amém. Deus que abençoe a todos, irmãos. Então, ó, essa Amém. aula, Deus quem abençoe. entendeu, vai estar lá no Classroom, tá? Eu tenho tentado manter em dias o Classroom, vai o PDF, tá? E desse PDF e essa aula gravada, tá? Nós já estamos lá no Classroom, tem os materiais que já foram colocados lá, nós estamos aqui, já passamos a apresentação, né? Então, a apresentação, aqui tem a abertura, a videoaula primeira, a introdução, a videoaula segunda, a videoaula terceira, aí tem duas apostilas aqui do calendário, tá? E das festas. Aí nós estamos aqui, ó, os 4 evangelhos, tá? Nós estamos aqui nos 4 evangelhos, ok? Aí nós vamos ter a videoaula dia 21, já foi, 26, eu vou colocar aqui na sequência. E esses 4 evangelhos, eu vou colocar um material aqui, tá? Dessa leitura aqui, tá bom? Então, todos eles têm um material impresso, tá? Em PDF, tá? Que sempre tem um material ou um vídeo ou PDF. Ok? Então, vocês que... tem gente que não está assistindo online, procura depois, tá? Esse Google Classroom aí, que todo mundo está inscrito. Quem está inscrito está aqui, ó. Irmão Estênio, irmão Batista, irmão João, Maria Alice, Gustavo, Sabrina, Pastor Jones, Michele, Gerciane, Cristiano, Denise, Lucas, Gina, Gislane, Ana Lúcia, Júlia, Manuel, Margarida, Ricardina e Rita. Ok? Então, agora eu vou colocar aqui embaixo os evangelhos PDF e a aula de hoje nessa sequência aqui. Depois que terminar todos os evangelhos, as aulas vão ficar todas aqui, e nós vamos para o Atos dos Apóstolos, e o 5º evangelho é o Apocalipse. Bom, Deus que abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus. Está encerrada a aula. Amém, graças a Deus.